Bem-vindo a Decide na TV, uma série de programas que aborda decisões nas organizações e na sua vida. No programa de hoje, o professor Paulo Tromboni Nascimento, professor associado da FEA USP, que tem uma vasta experiência como professor e também já foi secretário de Transporte do Estado de São Paulo. Ele vai falar um pouquinho sobre decisões complexas e como que foram essas tomadas de decisões da época que ele era secretário no Rodoanel, tá bom? Fica aí, daqui um minutinho a gente já volta. Bom dia a todos, bom dia Helder. Vamos aqui tentar conversar um pouco sobre esse tema das decisões complexas e particularmente o papel que a implementação joga tanto na decisão quanto no processo decisório. O que são decisões complexas? Como que a gente pode definir isso? Uma decisão complexa, na verdade, é uma decisão que envolve não apenas uma decisão isolada, mas um fluxo contínuo longo no tempo de decisões. Ela começa com decisões de alto nível e depois vai se detalhando cada vez mais até que um conjunto enorme de decisões representa o resultado final do processo. Então, para dar um exemplo, não ficar excessivamente abstrato, eu vou usar o exemplo do Rodoanel de São Paulo, que é uma rodovia que está sendo construída para circular a cidade de São Paulo como um todo e fazer com que o trânsito das estradas que chegam a São Paulo, quando não se destinam a São Paulo, possam contornar a cidade e evitar adentrar a malha urbana da cidade. Ok. Então, esse rodoanel é um conceito muito comum, que existe em qualquer lugar do mundo, e em São Paulo já é uma ideia antiga. Nós já até temos alguns anéis metropolitanos na cidade, mas o rodoanel é uma ideia recente relativamente, tem mais de 30 anos. E a construção, pasmem, já tem 20 anos que começou. A decisão de construir o rodoanel, do jeito como foi concebido, construção por etapas, implica que cada etapa é projetada separadamente. Então, é uma sucessão de etapas, e cada etapa demora 6 anos para ser planejada e realizada. E um projeto de uma avenida, um trecho do rodoanel de 30, 40, 50 quilômetros, envolve inúmeras decisões detalhadas de desapropriação, de projeto, de traçado e assim por diante. Todas as decisões estão interrelacionadas entre si e não é muito fácil delimitar exatamente onde começa a decisão, onde termina a implementação, onde começa a implementação, onde termina a decisão, enfim. Então, uma decisão complexa tem esse caráter. Outro exemplo, se vocês quiserem, foi a decisão tomada no início dos anos 60 pelo presidente Kennedy de levar o homem à Lua. Ele não sabia muito bem onde ia chegar na Lua, como ia sair da Terra, como ia da Terra até a Lua e como ia descer na Lua, nem quantas pessoas levaria, mas decidiu ir à Lua. Esse é um exemplo de decisão, este é um exemplo de decisão complexa, que envolve inúmeras outras decisões antes de se realizar efetivamente. Elas são decisões, eu ouvi uma vez um termo que eu acho interessante, são imbricadas, né? Uma puxa a outra e uma tem a ver com a outra. É um modo de se expressar a respeito. O professor já foi secretário na época do Rodoanel, né? Secretário de Transportes. E como é que se deu essa implementação? O senhor pode explicar melhor? Então, na verdade, eu já estava começando a tratar desse tema, né? Quando se fala de decisões complexas, as decisões elas se sucedem em níveis diferentes de abstração. Então, uma coisa eu decidi, foi o que se decidiu na época do governador Mano Covas, num primeiro momento. Olha, eu quero fazer uma rodovia dando a volta na região metropolitana de São Paulo. Onde exatamente? Que tipo de rodovia? Com quantas estradas ela interceptaria? Está tudo em aberto, não tem detalhes. Mas eu quero fazer uma rodovia que gira em torno da cidade. Por quê? Porque isso vai me permitir deslocar o trânsito que teria que atravessar a cidade para chegar em outras rodovias, evitar que se faça isso. Ora, já é uma decisão, mas está muito longe de ser uma decisão pronta e impossível de implementar. Passo seguinte, bom, vai fazer tudo de uma vez? Não, a gente não tem recursos para tomar uma decisão definitiva, mas nós podemos fazer uma concepção geral
dessa rodovia em nível da região metropolitana e implementar apenas um pedaço. E foi o que aconteceu. O governador Mário Covas decidiu começar a implementação pelo chamado Trecho Oeste, entregando 5 grandes rodovias. Já tem 2 decisões aí. Primeiro, ela vai ser uma rodovia, vai começar por um trecho, que é o Trecho Oeste, que era o menor, 32 quilômetros. E segunda, associada, ela vai ser interligada basicamente com as grandes rodovias que chegam a São Paulo, Regis Bittencourt, Anhanguera, Bandeirantes, Raposo Tavares e a Fernão Dias não, que vai para Curitiba. Regis Bittencourt. Ok. Então, mais 2 decisões, ainda em grande nível de abstração, porque não tem nenhum detalhe. Qual é a largura da rodovia? Não sei. Qual é a velocidade que vai correr? Não sei. Quantas pistas vai ter? Não sei. Onde exatamente vai passar? Não sei. Tudo isso vem mais tarde. Então, uma vez que se deu a decisão em nível abstrato, que são premissas para a construção detalhada, se vem agora a ideia de se fazer um projeto detalhado. Bom, um projeto detalhado com rodovia exige uma licitação. O do projeto. Então, você é obrigado a contratar uma empresa de consultoria. E para contratar a empresa de consultoria, você tem que botar mais detalhes. Aí você tem que botar os seus departamentos de planejamento para tomar uma série de decisões do tipo: qual é o volume de tráfego que essa rodovia terá que suportar? Mas para isso, precisa dizer, bom, mas até quando? Horizonte de 20 anos. Tá bom, mas e daqui a 40? Então precisa ter previsão de condições para expansão até 40 anos. Fora que a cidade é mutável, né? A cidade está a todo momento se movimentando. Justamente porque a cidade e o estado são mutáveis, que o volume de tráfego haverá de mudar. Então veja, para simplesmente fazer a decisão de escolha da empresa que vai projetar o primeiro trecho do rodoanel inteirinho, eu vou ter que tomar uma série de outras decisões para as quais eu terei que fazer estudos e botar uma equipe inteira trabalhando dentro do governo do estado, na área de planejamento da Secretaria de Transportes. E assim sucessivamente, se sucedem conjuntos de decisões. Até que um belo dia, depois de anos, você tem o projeto básico da rodovia. Não da rodovia inteira. Você tem uma ideia do traçado geral da rodovia em volta da região metropolitana e tem o projeto da rodovia no trecho que foi escolhido com mais detalhes. Mas ainda assim é uma coisa chamada projeto básico, que é um termo fundamental de engenharia, que quer dizer o seguinte: é suficiente para estimar custo e prazo, mas não dá para executar. Faltam detalhes, muitos detalhes. Embora seja suficiente para dar uma primeira apreciação. Então tomou-se um monte de decisões. Por exemplo, há uma decisão básica de traçado. Embora essa decisão seja provisória. Porque pode ser necessário alterar, por exemplo, em função das desapropriações que terão que ser feitas. Se tiver um trecho que passa por uma propriedade muito cara, pode valer a pena, às vezes, alterar um pouco o trajeto e reduzir o custo. Na fase depois de projeto detalhado, se vai estudar, por exemplo, as comunidades que estão lá. Vai passar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, vai tirar alguma comunidade, vai se fazer algum parque. Qual a largura exata? Vai ser de concreto, de asfalto? Quanto vai ter de canteiro central? Existe uma previsão para passagem, como por exemplo na rodovia Bandeirantes, quando foi feita, de passagem de trens no meio, e não vai ter? Como é que vai ser a expansão? Vai ser na lateral? Vai ser no meio? Onde vai ter intersecções? Que tipo de intersecções vão ter? Como serão os trevos? Assim, há inúmeras decisões, até o projeto chegar em condições de você ter um projeto com um preço estimado, você contrata uma empresa que faz o projeto detalhado e começa a execução. Na execução existem outros projetos, por exemplo, onde você vai fazer terraplanagem, você tira a terra, põe terra, tira a terra da onde e põe terra aonde? Quanta terra? Esses detalhes são para o projeto detalhado. Mas como é que funcionava? Existia uma metodologia que vocês utilizavam ou era para cada caso, para cada microdecisão? Dependendo do tipo de decisão, existem métodos na área de engenharia e o conjunto decisório é naturalmente baseado na construção de um orçamento com prazos e custos e com atividades previstas. E aí chega-se então a uma grande decisão. Chegou-se uma proposta para fazer o trecho. Veja bem,
não é a decisão de fazer o trecho oeste, já foi tomar lá atrás. Então, pouca decisão de fazer o rodoanel, mais atrás ainda. Menos ainda uma decisão de fazer uma rodovia fechada, que só teria acesso via as grandes rodovias que cruzam, que entram em São Paulo. Tudo já estava tomado há muito tempo. São decisões estruturais básicas, que já foram tomadas antes, mas que não significa o projeto. Agora você tem o projeto completo, detalhado. E vai contratar uma construtora. E aí você faz uma licitação. Para vocês terem uma ideia, uma licitação dessas, os projetos detalhados e as propostas chegam de caminhonete. É assim, 1 ou 2 toneladas de documento para cada proposta. O pessoal das empreiteiras que trabalham na proposta trabalha meses naquilo. Tem um monte de decisões diferentes. E cada uma das coisas que tem que apresentar é a metodologia de construção. Isso é uma decisão complexa. Começa lá atrás com a ideia de fazer um rodoanel e chega uma hora que está sendo licitado. Aí licitou. Vai licitar integralmente ou por trechos? No caso, se decidiu licitar por trechos. Mas esquecemos de uma decisão que depois no trecho sul a gente adotou. Não pode ter o mesmo líder em todos os trechos, na decisão do trecho sul. No trecho oeste a gente não tinha essa decisão. O resultado, tivemos 5 trechos com uma consultora e um último com uma outra consultora. E depois deu problema na execução. E aí não podia trocar a execução, porque praticamente tudo estava na mão de uma consultora só. Deu muitos problemas nessa execução. E isso foi um aprendizado que ficou para o trecho seguinte, que mudou a decisão. No próprio trecho oeste, decisões, na hora de executar, apareceram problemas, apareceram acidentes e houve mudanças, tanto de metodologia construtiva, como, por exemplo, modificou-se no projeto alguns túneis, depois da execução se modificou de novo e assim por diante. Isso é uma decisão complexa. Ela não se esgota em dizer assim, vou fazer o rodoanel. Executar isso exige inúmeras decisões intermediárias e durante a execução aparecem surpresas que modificam a decisão original. O próprio traçado dos trechos subsequentes foi alterado. Depois que já havia a decisão do rodoanel e depois que o trecho oeste já estava em operação. Ou seja, você tinha uma mudança na decisão da estratégia. Em nível estratégico e a nível... Porque o nível operacional as decisões deviam mudar constantemente, né? E a nível estratégico foi obrigado. Quantos quilômetros tinha essa... O trecho oeste 32, o trecho sul 64, o conjunto 162 ou 164 quilômetros. Agora nós estamos, todos sabem, né, construindo o trecho norte, que é o último trecho. Isso foi uma outra decisão importante. Por razões de licenciamento ambiental, são muito diferentes as regiões que o rodoanel cruza. Então, houve necessidade, depois que se havia construído o trecho oeste, para dar continuidade, de aprovar o conjunto. Aí foi feita uma avaliação ambiental estratégica para aprovar a ideia global de rodoanel. E isso demorou uns 2 anos para ser aprovado, entre ser feito esse estudo e fazer a aprovação, e novamente definir diretrizes diferentes das originais para o projeto. Em todos esses... Quantos anos agora? Nessa altura do campeonato já faz mais 20 anos, quase 20 anos, nós começou em 97. Porque eu lembro que teve certas regiões do rodoanel que quando o rodoanel começou não tinha nem população, né? E hoje em dia a cidade já chegou, tomou e transpassou, né? Para você ter uma ideia de como essas decisões complexas são complicadas, o pessoal que cuidava de cadastrar as pessoas que estavam ocupando terrenos regularmente ou em situação precária no rodoanel oeste, tiveram ocasião de remover muitas famílias e mudá-las, e lhes deram terrenos, casinhas, etc. E anos depois, 10 anos depois, quando se foi fazer o trecho sul, o mesmo pessoal cuidou do trecho sul e se descobriu que alguns indivíduos que estavam no trecho oeste haviam se mudado para a rota do trecho sul, invadido terrenos porque queriam se beneficiar novamente do mesmo processo de cadastramento social. Tiveram uma decisão acertada, né? Tentando burlar aí a legislação, ou sei lá. O trecho sul eu acompanhei de perto, o trecho leste eu já não acompanhei, mas não me surpreenderia se houve alguns que repetiram a operação no trecho leste e talvez agora até no trecho norte. Mas o que é importante para nós aqui do ponto de vista decisório é que uma decisão complexa se desdobra no tempo. E se mistura execução com decisão. A decisão, na verdade, ela vai sendo feita por níveis de abstração.
Nos níveis mais altos de abstração, você vai colocando premissas, na verdade, para a decisão completa. E às vezes, quando se trata de decisões muito incertas, onde o processo exato pelo qual se vai chegar à implementação final não está completamente claro, você pode até ter etapas que são etapas para fazer experimentos para decidir qual é o melhor caminho. Por exemplo, na decisão que eu fiz menção de ir à Lua, nos anos 60, não sabia sequer se o homem viveria uma semana bem no espaço, não teria problemas. Então tiveram que fazer projeto de mandar espaçonaves para ficar no espaço durante alguns dias para ver se isso não causava um efeito muito forte sobre os seres humanos. Esperava-se que não, mas ninguém tinha certeza. Sabia-se, pela concepção original, que a ideia era a nave que ia fazer a viagem não seria a nave que iria descer na Lua. E mesmo a nave que iria descer na Lua, desceria na Lua, mas ficaria um pedaço lá, que era o módulo lunar. Tudo isso foram tomadas depois que o Kennedy disse, vamos à Lua. Bolou-se qual seria a solução possível. O foguete que teria que ser feito para levar o homem à Lua, não havia nada sequer perto da volume, da massa que teria que ser deslocada. Teriam desenvolvido força atômica. Não existe mais, inclusive, hoje seria impossível de reconstruí-lo. Porque 5 milhões de pessoas trabalharam nesse projeto, 10 mil organizações. Não dá nem para... Muitas delas já acabaram, deixaram de existir. Não seria possível reproduzir isso, era mais fácil fazer outro foguete. Inventar uma coisa nova. Refazer um projeto inteiramente novo. Então, o que é importante a gente ter claro? Decisões desse tipo de complexidade, elas misturam, o processo decisório se mistura com a implementação da decisão. E às vezes existem processos paralelos de ação que são necessários até para poder estabelecer o que exatamente vai ser posto na decisão. Sim, porque às vezes a gente pensa que tem essa história de achar que uma decisão ela é em si uma boa ou uma má decisão. E às vezes ela leva a outras decisões e nem sempre ela é tão boa em relação à próxima decisão. Então ela pode ser uma boa decisão em separado, mas ela não é uma boa decisão quando ela está em um conjunto de decisões, né, professor? E mais, do ponto de vista conceitual, a gente estuda decisões trabalhando com um modelinho muito simples. Você tem um problema, identifica algumas alternativas, escolhe a alternativa e implementa essa alternativa. Lindo, né? Uhum. Como é que eu faço isso no Rodoanel, que eu acabei de descrever? O processo é muito mais longo e cada alternativa efetiva, o que é de fato executado, está sendo discutido alternativas sobre o que pode ser executado ao longo do tempo todo. E cada vez que você toma uma decisão dessa, você constrange o processo subsequente. Então, é um processo de colocação de sucessivas premissas. Chega lá na frente, se você quiser mudar a premissa, as coisas mudam. Por exemplo, uma premissa importante do Rodoanel, lá atrás, é que ele ficaria fora da mancha urbana. Por quê? Porque na mancha urbana, a perturbação à vida das pessoas na construção é gigantesca. E em segundo lugar, como a gente vê em todo lugar onde tem estradas no meio da mancha urbana, ele divide a mancha urbana de maneira radical, para a população passar de um lado para outro da mancha urbana só por alguns pontos escolhidos, principalmente numa estrada de grande capacidade, alto volume e fechado, fora da mancha urbana. Porém, onde é fora da mancha urbana, na cidade de São Paulo, que tem a formação de uma cruz assimétrica. Certo? Tem a ponta da Zona Oeste e a ponta da Zona Norte são pequenas, mas a ponta da Zona Leste e a ponta da Zona Sul são enormes. Sim. Então, eu passar fora da Zona Oeste, da Zona Norte é fácil, mas passar fora da Zona Sul e da Zona Norte é difícil. Vai ter que ir lá na praia. Né? Então, não dá. Então não dá para ser tão ao sul, mas isso já aí vem uma decisão. Onde corta na mancha urbana? Onde perturbe menos a ocupação urbana existente. E aí cria-se outros problemas. Tanto no norte, agora, como no sul, e no leste, existem muitas reservas de água da metrópole. Um assunto extremamente delicado, porque afinal a água é fundamental à vida e não é fácil de trazer água, como vimos nessa última crise hídrica, para uma região metropolitana com 20 milhões, 2 dezenas de milhões de habitantes. Então, como construir esta obra
sem causar perturbações adicionais excessivas nessa questão do abastecimento hídrico. A decisão, por exemplo, de fazer ela como rodovia fechada tem a ver com isso, para evitar a ocupação. A decisão de não interligar com a mancha urbana na Zona Sul, ou seja, a ligação com Parelheiros não entra no Rodoanel, passa direto por toda a região sul, é para evitar que o Rodoanel, através do seu trocamento, induzisse ocupação na Zona Sul da cidade. E assim sucessivamente. Cada uma dessas coisas é objeto de decisão, debates coletivos com órgãos públicos, subprefeituras, prefeituras de municípios. Essa história de ficar fora da mancha urbana, por exemplo, faz com que o Rodoanel não fique em São Paulo. Fique em Osasco, fique em São Bernardo, fique no Imbu, fique em Itapecerica, passe em tudo quanto é lugar, menos em São Paulo, capital, que é o coração da mancha urbana. Então há que negociar com outros municípios, mas também passa em São Paulo. Também passa na região sul de São Paulo, que é município de São Paulo. Também passa na zona norte da cidade, uma parte, enfim. Então, também passa em Guarulhos e assim por diante. Então, veja, e nesses processos decisórios, você tem que abrir espaço para adaptações às demandas dos fóruns decisórios diferenciados que vão ter influência sobre a decisão, que são uma decisão complexa. Esse tipo de decisão não se toma assim, temos 3 alternativas, escolheu e executa. Não é assim. O processo de definir a alternativa demora. E às vezes você começa a executar um pedaço antes de definir os próximos trechos e pedaços da alternativa. Isso é um processo complexo decisório. Isso nos obriga a entender algumas coisas do ponto de vista conceitual. Em primeiro lugar, não é fácil e não dá, na verdade, para fazer uma separação nítida entre formulação e execução. O processo decisório é contínuo. Vai mudando de nível de abstração e vai aumentando o nível de detalhamento até que a execução se faz, mas ele nunca separa nitidamente, de uma forma absoluta, o que é execução e o que é formulação. Segundo lugar, no início do processo, é possível ter algumas concepções gerais, ideias amplas, mas não é possível saber tudo que vai ser importante no processo decisório. Isso tem algumas consequências. Em primeiro lugar, muitas decisões vão ser reformuladas, e às vezes até invertidas ou revertidas, e às vezes a decisão para no meio, você não consegue implementar até o fim. Segundo lugar, ninguém é capaz de dizer completamente quais são o conjunto de critérios que diz com toda a segurança o que é quais são os objetivos e quais são os critérios precisos de sucesso. Isso vai ter que ser elaborado ao longo do processo. Você começa com alguns critérios e objetivos, mas eles não são completamente definidos até que se conclua, ou se chegue muito próximo do fim da implementação já. Sim, porque pode ser sucesso para alguns stakeholders e para outros não, né? E a pergunta também é quais vão se ficar dentro e quais vão pular fora, né? Pode mudar ao longo do processo, particularmente porque são processos de decisão e implementação de longa duração. Veja o Rodoanel. Começou no governo Covas, continuou no segundo governo Covas, faleceu o governador Covas, continuou no governo Geraldo Alckmin, que deu continuidade ao segundo governo Covas. O Geraldo Alckmin foi reeleito, continuou o processo, mas nessa etapa construiu muito pouco, deixou licitado o trecho sul ao final. O governo do José Serra se iniciou, fez o trecho sul, começou o trabalho de licitação do trecho leste, voltou o governador Geraldo Alckmin, continuou o trecho leste, licitou o novo trecho norte e finalmente estamos na execução do trecho norte, que não sabemos se será concluído até o final desse governo ou se ainda será concluído apenas no próximo governo. Processo muito longo. Nesse meio tempo, todas as prefeituras da capital e das cidades envolvidas, são 39 cidades na região metropolitana, sofreram alterações, mudaram. Mudou o partido no poder. Mudaram as prioridades hídricas metropolitanas, porque nós tivemos uma crise hídrica séria e agora provavelmente cuidados adicionais estão sendo acrescidos àqueles que originalmente foram planejados.
dos quais eu participei, embora eu tenha sido responsável pelo licenciamento ambiental e tenha dado uma prioridade simples para os meus comandados na área de projeto. Vocês têm 3 prioridades. A primeira é água, a segunda é água e a terceira é água, para fazer o trecho sul e o Rodoanel. Mas mesmo assim eu tenho certeza que não havia naquela altura algumas preocupações que hoje se tornaram prementes, né, e que passam necessariamente a ser incorporadas na execução ou nas eventuais reformas que serão necessárias para os trechos em andamento. Então, processos decisórios complexos implicam em 1. A formulação de alternativas tem níveis de abstrações diferentes. 2. As soluções não estão prontas para tomar decisão, são objeto de projeto. 3. Esse projeto às vezes se faz com certeza, às vezes se faz com incerteza. Quando se faz com incerteza é preciso de projetos paralelos para tomar decisões de quais são as melhores alternativas. 4. Os objetivos não são completamente definidos a priori, muito menos os critérios de sucesso e, por sua vez, os critérios de decisões nas etapas subsequentes. 5. Há muitos critérios que você terá que obedecer e que independem dos critérios de alto nível, porque são critérios técnicos que vão ordenar as decisões de nível menor no nível de projeto. 6. Os stakeholders têm que ser mobilizados à medida que as diversas etapas ao longo do tempo vão sendo realizadas. E quando esses novos stakeholders entram, muito da decisão ao nível de detalhe, mas detalhe só levando em conta o projeto como um todo, porque ao nível do trecho, por exemplo, podem ser decisões cruciais. Para dar um exemplo bem objetivo, quando nós fizemos o trecho sul, nós fizemos 2 parques entre as pistas, imitando o que tem ali na rodovia Ayrton Senna, quando você sai de São Paulo, o Parque do Tietê. Nós fizemos 2 parques, um desses no Embu, outro em Itapecerica, porque havia necessidade de proteger as várzeas e chegamos à conclusão que fazer o rodoanel dos 2 lados do rio criaria um parque em torno da várzea do rio Mojimirim ali. Não chama Mojimirim, esqueci o nome agora, mas enfim, é um rio que tem ali. E com isso a gente vai fazer pontes para juntar e separar as pistas. Essas nunca foram sonhadas. Agora, uma ponte de 60 milhões de dólares não é um detalhe. Certo? Então, mas nem existia na concepção original. Você não consegue nem fazer orçamento completo com muita clareza, entendeu? Então tá bom. Professor, agora uma pergunta, duvido que o senhor vai conseguir responder. Será que a gente vê o final do Rodoanel? Com certeza. Já está em execução. Eu, por exemplo, agora não saio mais de São Paulo pela Ayrton Senna. Normalmente eu saio pela pista central da Dutra e só vou para Ayrton Senna depois que passa a Jacopêssego. Detalhe importante, quando nós construímos o trecho sul, ele não acabava porque não fechava o Rodoanel ainda. Então, onde ele fechava? Ele fechava numa avenida que vinha dar na Ayrton Senna, que é... Mas quando a gente fez o projeto, a gente já sabia, essa avenida iria aumentar muito o tráfego na Ayrton Senna, porque o tráfego local da Zona Leste passaria a circular pela Ayrton Senna. E, portanto, se tornaria necessário ampliar a Ayrton Senna, ampliações que nós estamos vendo hoje. Né? Mudanças de pistas laterais, etc. E mesmo assim o tráfego está pesado. O mesmo vai ocorrer quando, já está ocorrendo em menor grau, agora que está pronto o trecho leste. Porque, naturalmente, muita gente hoje não entra mais em São Paulo, circula pela região sul, né? E entra via trecho leste. Caminhões, por exemplo. E isso, obviamente, está mudando o perfil de tráfego daquela região. Entendeu? Então, as decisões importantes, inclusive, acabam remetendo a futuras decisões. A Jacopêssego vai continuar até a Dutra? Seria bom, mas se torna uma decisão contingente à medida em que o trecho leste está pronto, a gente não sabe ainda se ele já está com um grande volume de tráfego. Tá certo? Então, essas decisões são decisões que se prolongam no tempo e onde você não consegue separar muito bem, esse é o motivo dessa discussão sobre decisões complexas e implementação, você não consegue separar muito bem a execução do processo decisório. Esse foi o professor Paulo Tromboni, trazendo as suas histórias e um pouquinho da sua experiência nesse grande empreendimento que foi o Rodoanel. Esperamos vocês nos próximos Decide na TV, onde outros pesquisadores contarão suas histórias e falarão sobre outras decisões. Obrigado e até o próximo.